São Paulo 1, Cruzeiro 1. As cabulosas voltam de viagem com um pontinho muito valioso na bagagem e encerram essa mini maratona de 3 jogos em 7 dias, na minha opinião, com aproveitamento perfeito. E nesse pós-jogo eu quero falar sobre a escalação do Jonas, quero falar sobre os desafios que essa partida nos apresentou e quero projetar o que vem pela frente. Bom, para surpresa de 0 pessoas, o Jonas vai para a quinta partida do ano com a quinta escalação diferente. E, para surpresa de 0 pessoas, ele acerta novamente, pelo menos na minha opinião. A princípio, quando saiu a escalação, eu imaginei que seria uma linha de 4 com a Gisele na lateral esquerda, mas aí logo quando foi começar o jogo e as jogadoras foram se posicionar em campo, ficou muito claro que seria aquela linha de 3 que ele tem utilizado com bastante consistência com Chagas, Haas e Paloma. Eu falei aqui no pré-jogo que eu achava que esse era um jogo para povoar um pouco mais o meio-campo e ele fez isso e fez isso com atletas de muita qualidade. Então ele opta, além da Gisele, que eu já citei, pela Pribac, pela Bedoya, pela Gabi Soares. Eu gostei bastante das atletas que ele escolheu para iniciar aí no meio-campo. Eu também falei aqui no pré-jogo que eu entendia que nesse início de trabalho, nesse recorte que é curto, mas que existe de jogos que nós tivemos, eu entendia que havia uma espinha dorsal nesse time de 6 atletas que, na minha opinião, deveriam iniciar sempre as partidas, obviamente, a não ser que não estivessem aptas, mas sempre que pudessem jogar, deveriam jogar. E eu não sei se o professor está inscrito aqui no canal, mas ele inicia com essa espinha dorsal mais uma vez. Então, se você estiver assistindo, professor, obrigada pela audiência. Mas brincadeiras à parte, não deu muito tempo de ver o encaixe não só dessa espinha dorsal, como das outras atletas nesse esquema diferente que ele propõe em relação àquele que ele utilizou para iniciar a partida contra o Fluminense, porque o Cruzeiro leva um gol muito cedo. E o gol cedo ele acaba tornando o jogo um pouco diferente, não são condições normais, né? Você já parte de uma condição adversa e por vezes tem até que mudar um pouquinho a sua forma de jogar. Só que as condições adversas têm se tornado meio que uma especialidade desse grupo, né? Assim, esse time tem se acostumado, jogo após jogo, a criar, né, ou permitir que situações adversas sejam criadas na partida, e a sensação é de que é um time que não sente muito essas adversidades, não sente muito o gol da adversária, mantém a cabeça no lugar, segue em busca de cumprir aquilo que é a ideia de jogo do seu treinador, aquilo que é a estratégia proposta, e dessa vez não foi diferente. O gol sai muito cedo, numa transição bem rápida do São Paulo, o Cruzeiro tem um escanteio para cobrar, o São Paulo recupera essa bola, faz uma transição rápida, o Cruzeiro demonstra certa dificuldade de correr para trás, de se recompor de uma forma que feche melhor os espaços, o São Paulo é feliz na finalização, consegue marcar o seu gol. Confesso para vocês que eu não me assustei dessa vez, acho que esse time já me acostumou mal, por assim dizer, né? Me acostumou bem, porque a sensação que eu tinha é que o time não sentiria, porque até então não demonstrou sentir esse tipo de adversidade, e dito e feito, né? O time continuou jogando normalmente, encaixando aquela pressão alta na saída de bola do São Paulo, que tem sido característica desse time do Jonas até de outros tempos. Então, o Cruzeiro conseguiu encaixar muito bem, fazer essa pressão. Por vezes, a goleira do São Paulo não conseguia trabalhar a bola ali com as suas zagueiras, fazer uma saída mais trabalhada, né, encurtar ali. Então, ela precisava quebrar essa bola e ou devolvia a bola para o Cruzeiro, ou a bola saía em um lateral, ou acabava colocando uma das zagueiras ou volantes numa situação ali meio complicada, perdia a bola, precisava fazer uma falta, e foi num lance justamente como esse que nasce o gol de igualdade do Cruzeiro, mais uma belíssima cobrança de falta da Bianca Brasil, que realmente coloca muito veneno na bola, e aí um momento de indecisão da defesa do São Paulo, acaba vindo aí o nosso gol contra Guerreiro, que coloca uma igualdade no placar, que na minha opinião até se parecia um pouco mais com o que era o jogo. Apesar de um gol muito cedo do São Paulo, na minha opinião o jogo era muito estudado, era até meio truncado, o Cruzeiro conseguia encaixar bem essa marcação alta, por vezes conseguia recuperar essa bola, nem sempre finalizava bem as suas jogadas, na maioria das vezes não conseguiu criar com a bola no chão, assim, uma jogada contundente, mas também sofria bastante quando o São Paulo conseguia sair dessa pressão. Então, quando as bolas chegavam nas atacantes de lado do São Paulo, aí, de fato, o Cruzeiro sofria muito e sofreu muito o jogo inteiro, com as transições bem rápidas dessas jogadoras. A Dudinha, mais uma partida excepcional no campeonato, e nos fez sofrer bastante, né, o jogo inteiro. Acho que essa foi a tônica do primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado, alguns momentos o Cruzeiro melhor, em outros momentos o São Paulo melhor, mas a partir da segunda etapa, eu acho que o São Paulo é bem superior no jogo,
e a cada minuto que passa fica mais superior, e a sensação é de que fisicamente as duas equipes estavam em rotações bem diferentes. Talvez desde o início do jogo, talvez o próprio lance do gol do São Paulo diga um pouco a respeito de rotação, de aspectos físicos, mas eu acho que no segundo tempo fica muito claro que as equipes pareciam estar em rotações de intensidade bem distintas, e isso dificultou muito o jogo para a gente. O São Paulo foi muito contundente, realmente conseguiu ser mais presente, ser mais marcante no campo de ataque, conseguiu levar mais perigo ao nosso gol. O Cruzeiro também teve as suas chances, mas a sensação ao final da partida era de que o São Paulo era uma equipe bem superior, não necessariamente no aspecto técnico, não necessariamente no aspecto tático, mas fisicamente parecia ter bem mais perna, bem mais pulmão que o Cruzeiro para finalizar essa partida. Ainda assim, o time competiu muito, lutou muito, como tem sido a tônica desse grupo. Aliás, eu acho que não só esse ano, né? Eu acho que isso é uma tônica das Cabulosas, já é um DNA dessa equipe, mas esse ano isso tem sido ainda mais marcante. No final da partida, o Jonas, inclusive, faz algumas alterações, termina o jogo com uma linha de 5, realmente para proteger o resultado. O Cruzeiro ainda tem ali uma oportunidade num contra-ataque, não tem perna para chegar em condições e converter essa chance, né? E a sensação realmente era de que era necessário proteger o resultado, que o time não teria condições de buscar, assim, algo a mais do ponto de vista físico, e acho que nessa circunstância toma-se a decisão correta. Sair de São Paulo com um ponto diante dessa equipe muito boa do São Paulo não é de se jogar fora em hipótese alguma. Inclusive, eu acho que pouquíssimas equipes vão a São Paulo enfrentar o São Paulo e vão conseguir pontuar nesse campeonato. Como eu falei, a gente enfrentou a melhor equipe do país hoje, que pratica o melhor futebol, ainda não havia sequer tomado gol na competição. Então, acho que o Cruzeiro consegue não só sair com ponto, mas como tirar pontos do São Paulo. Na minha opinião, era uma equipe que contava com 3 pontos nesse jogo, não por desrespeito ao Cruzeiro, mas porque sabe que é muito forte nos seus domínios. E o Cruzeiro, pelo contexto do jogo, por esse aspecto físico em que parecia estar realmente numa rotação abaixo do time do São Paulo, e por aquilo que construiu no campeonato até aqui, por ter tido esse aproveitamento de 100% dos pontos, eu acho que a conquista desse 1 ponto, ela tem que ser muito comemorada, ela nos coloca no pelotão da frente do campeonato, que é onde a gente quer estar. Então, acho que o resultado, apesar de não ter sido uma vitória, ter saído de lá com 1 ponto, foi um resultado muito positivo e um resultado a ser comemorado. O aspecto físico da equipe me preocupa um pouco. Não é a primeira vez que a gente sente que o Cruzeiro termina a partida muito abaixo fisicamente do seu adversário. É óbvio que tem um contexto por trás disso, a gente está no início da temporada, foi uma mini maratona de 3 jogos em 7 dias, mas foram 3 jogos em 7 dias para todo mundo que disputa o campeonato. Então, eu acho que tem que ligar um alerta, né? O pessoal da comissão técnica tem que realmente olhar com uma lupa esse aspecto, para que o time consiga estar numa condição física melhor e numa rotação mais parecida com a dos seus adversários durante os 90 minutos, né? A sensação que a gente tem é que do aspecto técnico, do aspecto tático, o Cruzeiro se sobressai. Há muita entrega desse grupo que se supera fisicamente muitas vezes para ir até o final e para conquistar ou proteger os seus pontos. Do ponto de vista físico, o time realmente parece estar um pouco abaixo dos adversários ou finalizar as partidas um pouco abaixo dos seus adversários. E se a gente conseguir igualar isso, a tendência é que o aspecto técnico e o aspecto tático se destaquem, né? Se sobressaiam a muitos dos adversários que nós vamos enfrentar. Então, esse é um ponto de atenção para essa primeira parada do Campeonato Brasileiro, por assim dizer, porque agora a gente vai ficar um período sem jogos, é um período de descanso, é um período de recuperação, e eu acho que a médio prazo esse aspecto físico e da intensidade, da rotação do time tem que ser olhado com muito carinho pela comissão técnica. Por fim, o jogo termina de uma forma muito melancólica com a lesão da Calhau, é um lance de uma fatalidade, ela acaba levando um pisão ali na região do tornozelo, dentro da área, e para mim, inclusive, pênalti não marcado pela arbitragem, e aí ela cai de uma forma meio esquisita, assim, com os joelhos meio dobrados, e imediatamente leva a mão ao joelho esquerdo, sentindo muita dor, visivelmente muito frustrada com a lesão, por óbvio que tem a dor também, mas dá para ver que é uma frustração com a lesão no joelho. É o que eu comentei no Twitter na hora, assim, a atleta normalmente sabe quando a lesão é grave porque conhece, né? Conhece o próprio corpo, conhece os movimentos. Então, a reação da Calhau à lesão me chateou muito, me preocupou muito, assim, porque
O clube ainda não divulgou, ela vai ser reavaliada, vai passar por exames e, por óbvio, que essa semana o clube deve divulgar de forma oficial, não o tempo de recuperação, porque nunca divulga, né? Mas o tipo de lesão que ela teve. Mas, infelizmente, a sensação é de que não é algo simples pela forma que ela caiu e também pela reação dela. Ela até retorna ao campo, assim, ela finaliza o jogo em campo sem apoiar o pé no chão, né? A perna esquerda no chão. Vamos ver, saiu muito frustrada, chorando bastante da partida, rumo ali ao vestiário, desde já mandando muito carinho e energias muito positivas para ela. Calhau é uma das minhas jogadoras favoritas desse elenco, tenho muito carinho por ela, por aquilo que ela constrói com a camisa do Cruzeiro. Imagino a frustração e a chateação e torço demais para que seja algo menos grave do que ela estava imaginando ali, e independentemente da gravidade da lesão, que ela possa ter muita força, né, muita resiliência nessa recuperação. Calhau, você é muito forte e eu não tenho dúvidas de que você vai passar por cima de mais esse obstáculo. A gente tá aqui na torcida por você. Bom, e agora ficamos aí órfãos de Cruzeiro feminino por algum tempo. O time volta a campo somente no dia 12, sábado, aqui no Gregorão contra o Juventude. As atletas vão se reapresentar na quarta-feira, ganharam aí alguns dias merecidos de folga. Então o Cruzeiro tem esse tempo para descansar, para se recuperar, para treinar para essa partida contra o Juventude. E nesse meio tempo eu quero trazer alguns conteúdos aqui para o canal que extrapolem essa questão do campo, dos jogos, né? Pré-jogo, pós-jogo. Estou aberta a sugestões, eu já tenho algumas ideias de vídeo para fazer, mas caso você tenha algum tema, alguma questão que vocês queiram ouvir a respeito do Cruzeiro Feminino, deixa aí nos comentários, que tudo aquilo que for possível e viável eu vou trazer nesse meio tempo para a gente debater e matar a saudade desse time. E é isso, acho que o Cruzeiro faz os pontos que precisava fazer nesse início de campeonato, se mantém no pelotão da frente. Se for, esse é um aproveitamento perfeito para as pretensões do Cruzeiro no campeonato, então é manter. Apesar de que talvez o desempenho ainda não é aquilo que a gente quer dentro dos 90 minutos, né, uma consistência dentro dos 90 minutos, o time tem conseguido se superar e buscar o resultado acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, e isso, quando você ainda não está naquele ápice do seu entrosamento, naquele ápice físico, é muito importante que você se imponha, né? E o Cruzeiro tem conseguido fazer isso. A amostragem ainda é muito curta, mas muito animadora. Então, ficamos por aqui, até a próxima. Previamente já morrendo de saudade de ver esse time em campo, mas agora em casa, então vai ser melhor porque vai dar para ver ao vivo. Estarei lá se Deus quiser, espero que vocês também. Um beijo e até a próxima.